Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é progressão aritmética e progressão geométrica. E antes de começar a nossa aula, não se esqueça, inscreva-se, curta e compartilhe o nosso vídeo. Quando os números reais estão dispostos em determinada ordem, dizemos que é uma sequência numérica. Algumas sequências são formadas obedecendo a uma lei de formação, tornando possível determinar qualquer um de seus termos. Progressão aritmética, conhecida como PA, é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do anterior com uma constante R, denominada razão da progressão. Cálculo da razão de uma PA. A razão de uma PA pode ser obtida pela diferença entre um termo e o seu anterior. Por exemplo, dada a PA, a razão pode ser obtida da seguinte forma. Se você pegar qualquer termo e subtrair pelo seu anterior, o resultado será 7. Observe nos exemplos. A progressão aritmética pode ser classificada como crescente quando R for maior que zero, decrescente quando R for menor que zero e constante quando R for igual a zero. Para um APA cujo primeiro termo é A1 e a razão é R, o termo geral é? Assim, qualquer termo pode ser determinado pelo termo geral, desde que sejam conhecido o primeiro termo da progressão e a razão, onde AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo da PA, N é o número de termos ou total de termos e R é a razão. Vamos realizar esse exemplo juntos. Encontre o quinto termo de um APA, sabendo que o primeiro termo, A1, é igual a 2 e a razão é igual a 5. Agora, é só substituir na fórmula. Tenho A1 igual a 2, R igual a 5, N igual a 5. Substituindo na fórmula e fazendo o cálculo, vamos ter A5 igual a 22. A soma de todos os termos de uma progressão aritmética é dada pela fórmula. Vamos calcular agora esse exemplo. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. Primeiro, precisamos saber quanto equivale a 20. Aplicamos a fórmula da progressão aritmética. Observe. Agora que eu já sei que A20 é igual a 77, é só substituir todos os dados na fórmula. Observe. Então, a soma dos termos dessa progressão deu 780. Uma progressão geométrica, ou PG, é uma sequência numérica onde cada termo é igual ao produto de seu antecessor, com uma constante, chamada razão da PG. A razão de uma PG pode ser obtida pelo quociente entre um termo e o seu anterior. Por exemplo, dada a PG, a razão pode ser obtida da seguinte forma. Observe. Classificação de uma progressão geométrica. Crescente. Para que ela seja crescente, o segundo termo deve ser maior que o primeiro e assim sucessivamente. Constante. Para que ela seja constante, os termos precisam ser todos iguais. Decrescente.
Para que ela seja decrescente, o segundo termo deve ser menor que o primeiro e assim sucessivamente. Oscilante. Para que ele seja oscilante, os termos são alternadamente negativos e positivos, o que ocorre quando a razão é negativa. Os termos de uma PG podem ser encontrados a partir de uma fórmula que depende somente do termo inicial e da razão. A fórmula para encontrar os termos de uma PG é onde n é o índice do termo que queremos determinar, o A1 é o primeiro termo da progressão geométrica e o Q é sua razão. Vamos realizar esse exemplo juntos. Determine o quinto termo de um APG, sabendo que A1 é igual a 3 e Q é igual a 4. Como A1 é igual a 3, Q é igual a 4 e N igual a 5, é só substituir na fórmula. Então, teremos A5 igual a 768. Então, o quinto termo da APG é 768. A soma dos termos de uma progressão geométrica é dada pela expressão onde A1 é o primeiro termo, o Q a razão, N a posição do termo. Realiza junto esse exemplo. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG. Realiza junto esse exemplo. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG. Temos A1 igual a 3, Q igual a 2 e N igual a 10. Aplicando na fórmula, teremos o seguinte resultado: 3069. Então, podemos concluir que a soma dos 10 primeiros termos da PA é 3069. E é isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.